Gente, a passagem dos veículos militares pela Praça dos Três Poderes em Brasília foi assistida hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, direto da sede do Executivo Federal, o Palácio do Planalto, hein? O ato foi organizado para entregar ao presidente um convite para que ele compareça a um treinamento de militares das três forças que será feito em Formosa, no estado de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal, já a partir da próxima segunda-feira. O ato na esplanada dos ministérios, com veículos que saíram do Rio de Janeiro, ocorreu no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados tem previsão de votar a proposta do voto impresso. O voto impresso é defendido por Bolsonaro e aliados, mas a maioria dos partidos na Câmara já disse que vai votar contra. A proposta já foi derrotada na comissão especial, mesmo assim o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu levar esse tema ao plenário, como vocês viram noticiado aqui no 3 em 1. A chamada Operação Formosa ocorre todos os anos desde 1988, gente. É comum o chefe do Executivo ser convidado, mas é a primeira vez que o convite foi entregue com o apoio de um desfile militar. Esse é tema para a gente debater, para a gente discutir aqui no nosso programa com os nossos comentaristas. Vou começar pela nossa Bruna Torlai. Bruna Torlai, os veículos poluíram o ar de alguma maneira ou não? Meu Deus do céu, justamente ontem eu estava aqui comentando o sucateamento das Forças Armadas, a maneira desrespeitosa como nos últimos 30 anos essa importantíssima instituição tem sido tratada pelos governos, e o que a gente viu hoje no desfile foi um sinal disso, né? Agora, o que é muito engraçado é que até ontem estava toda a esquerda falando: isso é intimidação, é ataque à democracia, não sei o quê. Hoje, como aconteceu o desfile, bom, era um desfile, era uma cerimônia, nada saiu do lugar, começou-se a falar: que vergonha, tá saindo fumaça de mais de um dos tanques, que horror. E teve até maluco dizendo que isso ia acabar com o meio ambiente, né? Tem loucura para tudo quando a histeria é o que permanece no ar. Agora, um assunto importante é que essa questão aí do voto impresso, dessa PEC, a gente teve ontem no Pingos nos Is uma entrevista importantíssima com o Carlos Rocha, tive a felicidade de participar, pude entrevistá-lo e mais uma vez ficou patente que o presidente do TSE mostra-se irresponsável ao não ouvir um parecer técnico das pessoas que entendem que há correções a fazer na urna eletrônica. Então, não se trata aqui de dizer, é uma pauta do Jair Bolsonaro. É um problema nacional, tá? A insegurança das urnas eletrônicas é um problema nacional. E ontem o Carlos Rocha foi muito feliz ao dizer o seguinte: olha, vamos parar de politizar o debate, tanto de um lado quanto de outro, que isso é um problema grave e nós temos várias sugestões de soluções. Nós, engenheiros do ITA, tem uma instituição aí, né, na verdade tem uma associação, a Associação Grita, que é justamente formada por esses engenheiros que publicaram, Carlos Rocha assinou a carta, explicando tintim por tintim qual seria a solução técnica para a gente ter possibilidade de ter auditoria. E na entrevista de ontem ele deixou claro também que enquanto o Executivo tem se mostrado receptivo para ouvir os técnicos, para ouvir a voz da sociedade, o TSE tem se mostrado fechado a esse tipo de crítica. Portanto, o problema real que a gente tem não é nem fumaça dos tanques, muito menos se essa cerimônia significa qualquer tipo de intimidação ou pressão. O problema real que nós temos é a insegurança das urnas eletrônicas. Muito bem. Constantino, boa tarde para você. Vou ler aqui 3 repercussões que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, o ex-presidente Lula disse o seguinte: o Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fossem um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo. Para o Dória, governador de São Paulo, ele disse o seguinte: o inédito e desnecessário desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes é uma clara ameaça à democracia e tem repúdio aos brasileiros de bem. E para fechar aqui o cardápio do nosso Constantino, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou: estamos vivendo um chavismo de direita. Bolsonarismo e chavismo são irmãos. Constantino, você gostou ou não gostou? Que trio, né, Paulo? Que trio. Pode adicionar também o deputado Kim Kataguiri, que se vende como liberal e estava lá empunhando cartaz em prol da democracia ao lado de petistas, né, contra um simples desfile militar. Olha só, existe um fetiche, né, com militares no Brasil, e a imprensa dominada por esquerdistas adora isso, porque estão presos todos na década de 60. Não superaram aquilo, né?
e eles gostam de se enxergar como heróis da resistência, combatendo o fascismo imaginário, né? Então, esse episódio todo aí, ele pode ser resumido da seguinte forma, né? Muito barulho por nada, vamos de Shakespeare, né? Olha só, quem tem pânico de tanque nas ruas, numa cerimônia, né? Quem fica ouriçado só de ver um militar fardado, normalmente, via de regra, é o mesmo que morre de medo de polícia no morro, né? E algum motivo deve ter, né? Quem não deve, não teme. Não é o que eles costumam dizer por aí? Não é isso, Paulo, que ameaça a nossa democracia. Hoje, a nossa democracia continua respirando mal em aparelhos de UTI, né? Mas não é por conta disso que teve algum tipo de desgaste extra, mas sim com um resultado provável da votação que deve ocorrer já, né? O que ameaça a democracia é mensalão e petrolão, né, promovidos pelo corrupto do Lula. O que ameaça a democracia e liberdade são as várias decisões absolutamente tirânicas, autoritárias do governador João Agripino Dória, em nome da ciência e com respaldo de um Supremo Tribunal Federal cada vez mais atentando contra a própria Constituição. O que joga contra a democracia, Paulo, é um encontro para lá de suspeito e fora da agenda, ao que tudo indica, que envolveu Alexandre de Moraes, o Rodrigo Maia, aí citado, e o vice do governador Dória, num restaurante, numa churrascaria em São Paulo. Do que conversavam, não é mesmo? Será que era sobre futebol? Então, o que atenta contra a nossa democracia é a ingerência do TSE, que virou garoto propaganda da urna, né, e que é inviolável, mas que foi violada, a ingerência do TSE no legislativo, tentando influenciar o resultado dessa votação de hoje. Isso tudo atenta contra a democracia. Alguns tanques na rua, num desfile que passou e acabou, isso aí não assusta e não deveria assustar ninguém, mas tampouco gerar também gritos de heróis da resistência, da falsa resistência contra o fascismo que existe apenas em suas cabecinhas ocas. Serrão, além dessas 3 repercussões, deixa eu trazer mais aqui que a nossa produção separou para a gente. Olha só, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, afirmou: entendo a esquerda associar militares à ditadura. Afinal, assim foi em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Não se preocupem, Bolsonaro não é Fidel, Chaves ou Kim. Bolsonaro é democrata. O senador Marcos Duval, integrante da CPI da Covid-19, disse o seguinte: democracia de chiliquentos. O evento com os blindados nada tem a ver com a intimidação ao voto impresso ou a qualquer outro trabalho no Congresso Nacional. Vergonha alheia desta oposição que tudo dá chilique. Já o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, declarou: o presidente Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Daqui a pouquinho a gente vai repercutindo mais falas aí dos políticos em Brasília em relação a esse desfile. Mas agora eu quero te ouvir, Serrão, como é que você viu toda essa repercussão e se tem narrativa política na história. Saudações, meus amigos e amados haters, com certeza, né? Essa do Omar Aziz, então, é aquele recibo famoso de que quem tem medo. Então, ele fez a manifestação dele muito natural. Agora, a pergunta que todo mundo quis saber, talvez o mundo esteja perguntando isso: houve golpe militar hoje em Brasília de manhã? Nenhum golpe. Mas a gente daqui a pouco pode ter sim um golpe parlamentar contra a vontade popular, já que a maioria dos brasileiros apoia o voto impresso pela urna eletrônica para recontagem total nas sessões eleitorais. Talvez não seja nem isso que possa passar, mas a situação é bastante complicada, mas ainda há esperança. No placar do momento, há 224 votos a favor da aprovação do voto impresso, 124 claramente contra, 165 são os indecisos. Como são necessários 308 votos, estão aí em disputa 84 parlamentares que podem dar o voto e garantir a aprovação dessa emenda constitucional 135, que prevê a inovação, o aprimoramento, mais segurança e clareza ao inseguro sistema eleitoral brasileiro. Então, essa é a grande briga da cidadania no momento. Ontem, nós tivemos apenas discursos mimizentos
esquerdopáticos, histéricos, tanto de alguns parlamentares, alguns políticos, alguns empresários e também muita gente da classe política, tentando criar aí historinhas onde não há, tentando inventar golpe onde não existe qualquer possibilidade de acontecer. O Brasil, nesse sentido, não tem perigo de militares assumirem o poder no momento. Eles já tiveram o momento deles, não tem a menor vontade, menor interesse e nem a menor condição, eu diria também, de repetir 1964. Aquilo é o passado. Só que esse passado ainda fica na cabeça de alguns idiotas que querem manter o permanente conflito ideológico no Brasil, a guerra permanente, o gramicismo constante para confundir a cabeça das pessoas. E é isso que nós temos que, com clareza, combater. É hora de serenidade, é hora de aprovar as pautas de interesse da nação, principalmente agora, essa é uma grande prioridade, a aprovação do voto impresso pela urna eletrônica. Agora, quem ficou assustadinho com a parada de hoje, imagina o que vai acontecer no dia 7 de setembro, quando acontece a tradicional e gigantesca parada militar em Brasília, e lá também haverá a maior programação de manifestação popular agendada até o momento. Aguardem, quem tiver com medo, compre aí papel higiênico, compre aí suas fraldas geriátricas, porque a coisa vai ficar estranha para vocês. Olha, gente, mais duas repercussões aqui. O relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros, criticou, abre aspas, prefiro acreditar que as Forças Armadas obedecem à hierarquia e não precisam exibir força para animar as aspirações de Bolsonaro, fecha aspas. E o PDT, Partido Democrático Trabalhista, pediu a interdição do presidente da República. Bruno. Pedir a interdição do presidente da República por ele acompanhar uma cerimônia consegue superar essa afirmação xoxa, né, do Renan Calheiros. O Renan Calheiros, ele só tem graça quando ele tenta posar de honesto, ele tenta posar de exemplo para alguém, né? Quando ele faz essas declarações protocolares, passa batido. A gente não consegue nem rir e decepciona, né? Porque o Renan Calheiros, ele se tornou uma figura que ela é digna de humor, né, na política brasileira. Ele, na relatoria de uma CPI, sendo o maior colecionador de processos de corrupção. Então, assim, é uma pessoa que é uma figura perfeita para os humoristas. Não é uma figura para ser discutida como exemplo de político brasileiro, né? Agora, de qualquer maneira, eu só queria fazer uma nota ao que o Serrão disse, que em 64 a gente não pode esquecer que aquela intervenção militar, naquele momento, havia apoio da sociedade. Então, assim, a esquerda ficar nesse sonho de que ela é a resistência contra os militares, colocar os militares no papel de malvados, não, os malvados em 64 foram os guerrilheiros, os terroristas, os caras que estavam tocando terror literalmente no cotidiano das pessoas. As pessoas imploraram e apoiaram a tal da intervenção de 64, né? A gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente vê no jornalismo todo mundo condenando, uma série de jornalistas, junto com políticos de esquerda, condenando aquilo que aconteceu e tentando dizer que há uma rivalidade entre militares e comunistas, né? Entre militares e o Brasil, eles estão completamente equivocados. O que acontece é o seguinte, os militares, eles têm uma responsabilidade: evitar sedições, evitar tomadas violentas de poder. E em 64, a esquerda comunista planejava uma tomada violenta de poder. Só isso. Então, os militares sempre estiveram ao lado da população brasileira. Portanto, uma cerimônia simplesmente é manifestação de que a soberania de um país tem respaldo e de que a liberdade do povo tem aí com quem contar. Ponto final. Olha, gente, o desfile de veículos militares em Brasília também foi assunto em alguns jornais internacionais. O jornal britânico The Guardian destacou as declarações opositoras ao ato e o intitulou como Desfile Militar de República das Bananas. O jornal argentino Clarín também salientou que a oposição classifica o desfile como intimidatório. Já um jornal alemão entendeu a ação dos tanques como estranha. A publicação destaca a foto do momento em que um músico foi preso ao
não interromper a passagem dos veículos. Segundo o jornal francês Le Monde, o evento é um gesto simbólico, politicamente calculado, em uma tentativa de demonstração de força. Segundo a reportagem, o desfile acontece em um momento de plena crise com instituições judiciárias aqui no país. Constantino, a sua repercussão. Paulo, a mídia internacional que é observada pelos nossos jornalistas no Brasil é sempre um antro de esquerda. The Guardian, New York Times, é tudo a mídia esquerdista, que tem uma visão totalmente deturpada em relação ao Brasil. É a mesma mídia que sempre enalteceu alguém como Lula, por exemplo. Enquanto isso, o povo, e por isso há esse abismo crescente entre a imprensa e o povo, né? Via de regra, o povo tem nas Forças Armadas o maior respeito, a instituição de maior orgulho da população brasileira. E o que a gente percebeu com a reação a esse desfile, na nossa imprensa, inclusive, é o extremo preconceito de jornalistas em relação às Forças Armadas, o desdém com o qual eles tratam os tanques sucateados, a emissão de fumaça, né, e poluente. É um desprezo que exala a cada fala desses jornalistas e que não condiz com a opinião do povo. O povo, como muito bem lembrou a Bruna, o povo tem orgulho das Forças Armadas, inclusive pelo seu papel em 64. Você mencionou o PDT antes. O Ciro Gomes saiu da toca, né? Ele agora que é defendido até pelo MBL, saiu da toca para chamar de suborno, fazer mais uma das suas acusações levianas e irresponsáveis, chamar de suborno o que teria feito as Forças Armadas se submeter a esse papelão, segundo ele, e que virou um partido político miliciano. Olha o nível de acusação da nossa esquerda. Então está ficando cada vez mais claro, sim, a divisão. De um lado, aqueles que demonizam as Forças Armadas. De outro lado, aqueles que sentem orgulho das Forças Armadas. E a estratégia da extrema esquerda é dizer que o Bolsonaro está desmoralizando as Forças Armadas. Não! Existe um respeito mútuo entre militares e o presidente eleito com quase 58 milhões de votos, e o povo está olhando atento para a tentativa de golpe em curso que não vem das Forças Armadas, tampouco do presidente Bolsonaro, mas vem exatamente desses que rasgam a Constituição e que tentam destruir, derrubar o presidente eleito. Muitos, inclusive, começam a clamar por algum tipo de ação prematura dos militares. A gente compreende o clamor diante da situação que estamos vivendo e diante do abuso de poder que vem do STF. A gente entende, a gente discorda e faz uma análise mostrando que esse não é o caminho. Isso é tudo que esses heróis da falsa resistência desejam. Isso seria muito ruim para o país hoje. Agora, ninguém descarta a hipótese de que em algum momento o lado de lá, dominado por Ciro Gomes e PT e Lula da vida, consiga, né, o que estão tentando desde o início, forçar a barra a ponto de uma ruptura evidente dessas, porque a ruptura ela já está dada, ela vem ao longo do tempo sendo feita justamente pelos donos do poder, por aqueles que têm prendido jornalista, prendido deputado com imunidade parlamentar, articulado contra PECs sem ser do Poder Legislativo e por aí vai. Serrão, o deputado federal Bibo Nunes fez a seguinte declaração: desfile militar nesta terça em Brasília foi apenas uma coincidência com a votação do voto impresso. O desfile estava programado antes da votação, nada demais, urubus querem tumulto. O senador Marcos Duval, presente também na CPI da Covid, tuitou: democracia de chiliquentos com o evento dos blindados da Marinha ocorre desde 1988, quando seguem para exercício em Formosa. Nada a ver com intimidação ao voto impresso ou a qualquer outro trabalho no Congresso Nacional. Vergonha alheia desta oposição que tudo dá chilique. Vai lá. Pois é, mas essas manifestações da imprensa e dos políticos de oposição contra Bolsonaro e os militares têm uma lógica. Ela já vem acontecendo há muito tempo. E a lógica é o temor que esse establishment está
do que possa acontecer de mudança no Brasil. Até o momento, o Poder Supremo, os donos do poder estão fazendo de tudo, fizeram de tudo para detonar Jair Bolsonaro, inviabilizar o seu governo. Só que isso não está dando certo até agora. E podemos até afirmar que há o risco de passar essa PEC do voto impresso. Se essa PEC passar, nós teremos um acirramento do chamado estamento burocrático, armando o golpe definitivo para desgastar e tentar derrubar Jair Bolsonaro antes do tempo. Ou, se não conseguir derrubar, vai desgastar, pelo menos deve tentar tornar Bolsonaro inelegível para o ano que vem. A grande armação que está sendo estruturada, a narrativa que está sendo preparada e a estratégia jurídica desses golpistas é exatamente essa. Sem legitimidade alguma, inventando factoides pseudo-jurídicos, tentam criar um clima para justificar a impossibilidade do presidente Bolsonaro não poder concorrer à própria reeleição. Se isso por acaso acontecer, aí é que nós vamos ver qual será realmente a mobilização popular. Aí sim, o sistema vai ver qual é o tamanho da encrenca, qual é o tamanho da oposição real que existe contra o establishment no Brasil. Por enquanto, eles estão se achando os donos da situação, mas a bola deles está a caminho de ser furada. E Bolsonaro, até o momento, isso é muito curioso de observar, ele tem demonstrado muita tranquilidade diante dessa situação que aparentemente é muito grave. Então, parece que Bolsonaro tem algum trunfo para jogar contra seus inimigos. É bom aguardar, porque a pancada vai comer. Olha, gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou sobre a votação que deve acontecer ainda hoje sobre a PEC do voto impresso. Vamos ouvir. Nós estamos numa democracia e eu disse ontem que não é usual, muito embora a questão da Operação de Formosa ela aconteça desde 88, nunca houve um desfile dos veículos bélicos pela esplanada, né? Não vi maiores repercussões do que isso, não aconteceu nada além do mais. Eu não tive presente na cerimônia, eu estava a manhã toda em reunião com os líderes, só que não é usual. Um minutinho para cada um comentar essa fala do Arthur Lira. Constantino, você começa. De novo, né? Estão querendo enxergar simbolismo de ameaça e intimidação onde não há. E para a decepção de muitos do povo brasileiro, que gostariam de ver os militares mais ativos para tentar frear o Supremo arbitrário, já que o Senado, que teria esse poder, não se mexe, porque tem rabo preso, né? Sobre a eleição que deve ocorrer, é bom lembrar só que o voto é nominal e que o Brasil todo vai estar atento para quem for contra mais transparência e segurança para as urnas. Serrão, você. Pois é, estão procurando pelo em ovo, mas quem plantou cabelo na cabeça foi o senador Renan Calheiros, ficou conhecido até como Renan Cabeleira, e agora está fazendo aquela atuação lamentável na CPI do Covidão, sempre agindo como um nazi comum petralha de primeiríssima qualidade, jogando contra a instabilidade e causando um abuso de autoridade contra todas as pessoas que vão ali depor. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bruna Torlai, para a gente fechar esse assunto. Não era usual, porque nas últimas décadas nós tivemos governos de esquerda que fizeram tudo para arrebentar com o poder e com a função das Forças Armadas no Brasil, com o intuito de sequestrá-las para o seu projeto de poder. Agora, espero que volte a ser usual que um presidente da República faça jus ao mérito que essa instituição tem diante do povo brasileiro.